Uma personagem cheia de personalidade, ela consegue ser cruel e dominante ao mesmo tempo que é amorosa e dedicada. Com um alto poder de destruição, Temari conseguia varrer todas as outras garotas da sua geração. Até que chegamos a um ponto em que isso ficou insustentável. Aqui é o Tio Cancro e você está assistindo ao Vendaval Apagado, o corte necessário na exploração de novos ares. Versão brasileira, Herbert Richards. Temari é uma genin da Vila da Areia com uma personalidade muito forte e dominante, chegando a ser descrita por algum tempo até mesmo como uma personagem cruel. O que é interessante de ver porque crueldade é algo mais associado ao seu irmão mais novo, Gaara. Porém a verdade é que todos os irmãos da Areia eram cruéis, e todos eles tiveram atitudes ao longo da obra que condiz com isso. Temari nem se preocupou em ver o seu irmão enforcando uma criança em sua frente, e na primeira fase do exame Chunin mostrou que consegue se impor até mesmo aos seus superiores. Desde o começo ela foi uma personagem de atitude, o que diferenciava muito ela das personagens femininas principais dessa fase. Tirando seu irmão mais novo Gaara, Temari conseguia colocar medo e pressão em qualquer um que passasse em sua frente. Assim como ela viu seu irmão do meio enforcar uma criança logo quando ela foi apresentada na história, quando chegamos à Floresta da Morte, ela vê o seu outro irmão simplesmente esmagando seus oponentes, e a reação que ela teve foi simplesmente dar um tchauzinho aos caras que em segundos perderiam suas vidas. Talvez toda essa frieza e crueldade todos eles tenham herdado do seu próprio pai, já que sabemos que o Raz era um personagem muito cruel e ríspido até mesmo com os seus filhos. E devido a essa criação do seu pai, todos os irmãos da Areia cresceram dessa forma. Se isso é negativo ou positivo depende do ponto de vista, levando em consideração o tipo de mundo que eles viviam, que é justamente o mundo shinobi, que por si só já é cruel. Devido às habilidades do seu irmão Gaara, Temari não precisou se esforçar muito para passar pelas primeiras fases do exame Chunin, até chegarmos às preliminares, em que aqui seria cada um por si. Temari então participa da quinta luta das preliminares, em que ela enfrenta Tenten, uma kunoichi da Vila da Folha bem mais experiente que as três novatas, treinada por Mai Togai, o maior especialista de taijutsu em Naruto. Apesar de todos os memes e subestimação que envolve a personagem Tenten, ela não era uma ninja fraca de se enfrentar, já tem vídeo dela aqui e eu vou deixar nos cards. Mas para Temari, a Tenten era o mesmo que nada. Nessa luta onde vemos pela primeira vez a Temari em ação mostrando as suas habilidades, mas principalmente vemos um pouco mais da sua personalidade cruel e sádica. No anime, isso é bem mais enfatizado. Ela simplesmente fica brincando com o psicológico da Tenten enquanto ela lança os seus ataques, falando que quando a Tenten conseguir enxergar a terceira lua, saberá que perdeu, deixando a Tenten aflita e fazendo ela recorrer a algo que ela só utilizaria nas finais. E a Temari é tão malandra nessa luta que ela faz até mesmo uma cara de susto para fazer a Tenten acreditar que tinha pego ela, sendo que nenhum ataque de armas da Tenten jamais seria eficaz contra a Temari. Assim, Temari abre todo o seu leque, mostra a terceira lua a Tenten e realiza o seu primeiro ataque, o suficiente para derrotar a Tenten nessa luta e mostrar mais um ato cruel em seguida. Quando Tenten tá caindo do mini tornado, Temari simplesmente segura o seu leque fechado em direção às suas costas até que Tenten caia na ponta do leque, nos dando mais uma cena cruel, fria e apavorante. Acredito que muitos que assistiram essa luta pela primeira vez tenham achado que a Tenten podia ter perdido seus movimentos, já que foi um golpe brutal em sua coluna. A garota estava como um trapo, um saco de lixo sendo segurado pela Temari, justamente a forma como ela a chama. O parceiro de Tenten fica revoltado, ataca a Temari e ela debocha dele também, mostrando que ela não faz diferenciação entre homem e mulher, ela humilha todos igualmente, se defendendo de um furacão da folha do Rock Lee, que era um golpe que já tinha humilhado várias pessoas no começo da obra. Hiruzen deixa claro que todo o time da Areia é um time muito poderoso, já que no anime ele faz uma análise da batalha e fala que a Tenten é sim uma ninja boa em posicionamento, porém nada disso adiantava contra uma oponente tão forte como a Temari. Era realmente uma ninja poderosa e magnífica, mas além dessa sua personalidade cruel e sádica, ela também tinha um outro lado que seria mostrado mais à frente. Após o término das preliminares, todos os ninjas que conseguiram passar para a próxima fase teriam um mês para se preparar. No anime, Kankuro questiona Temari do porquê ela não se tornou Chunin antes dele, do Gaara, já que ela podia ter se inscrito um ano antes. A resposta para isso nunca tivemos nem no anime nem no mangá, mas podemos supor que seria justamente essa sua vontade de estar perto dos seus irmãos, conseguir conduzi-los e evitar o atrito entre eles.
que é justamente o que ela faz lá na Floresta da Morte quando ela pede para que o Gaara não faça nada contra o cancro. Temari também mostra um alto nível em diplomacia quando ela questiona do porquê Sunagakure iria se aliar a Orochimaru para atacar Konoha, sendo que eles sofreram muito para fazer essa aliança entre as aldeias. Apesar de toda aquela sua crueldade no começo, Temari tinha sim uma empatia e preocupação com as pessoas que eram importantes para ela, e queria ao máximo manter a paz e tranquilidade entre essas pessoas. Finalmente chegamos às finais do Exame Chunin, em que Temari enfrenta um oponente bem mais complicado para ela do que a Tenten. Seria o começo de uma relação interessantíssima na obra de Naruto, um cara com traços extremamente machistas enfrentando uma garota com traços extremamente feministas. Uma luta baseada em estratégia e inteligência. Shikamaru é um dos maiores gênios do verso de Naruto, mas a Temari mostrou que ela não fica muito atrás. Aqui também conhecemos um lado estratégico e inteligente da Temari que também não tínhamos visto antes. Conhecimentos matemáticos avançadíssimos e análises muito boas do seu oponente, mostrando que ela estava muito além do que apenas um poder bruto. Mas apesar de tudo isso, infelizmente é uma das lutas que eu menos gosto em Naruto. Espero que vocês entendam o meu ponto, mas muitas coisas no roteiro dessa luta me incomodam. Como por exemplo o lançamento de algumas kunais por diferentes ângulos sem mostrar necessariamente como essas kunais foram lançadas. Óbvio que isso fazia parte do plano do Shikamaru para distrair a Temari, mas não mostrou muito bem como foi feita a execução disso. Além do Shikamaru ter que passar a maior parte do tempo atrás daquelas árvores que parecem ter sido introduzidas apenas para dar algum tipo de vantagem a ele. Até porque, pela lógica, um foice de vento da Temari seria o suficiente para derrotar o Shikamaru, assim como ela fez com a Tenten. Então eu sinto que isso foi feito para dar ao Shikamaru essa superioridade mental, para que ele conseguisse mostrar que muitas vezes a mentalidade pode superar o físico. Então, infelizmente, até hoje eu não consigo engolir direito essa batalha, mas entendo que isso foi necessário para começar a desenvolver essa inteligência do Shikamaru. Até porque, de qualquer jeito, no final, ele acaba desistindo. E apesar de não gostar muito de utilizar essa palavra, eu considero esse momento já um ato de nerf que a Temari sofreu na obra de Naruto, que é justamente dar essa segurada na personagem e nos seus poderes para o nível de poder não escalar muito logo no começo da obra. E no anime eles conseguem fazer essa proeza novamente ainda nesse arco, que é justamente quando o Sasuke consegue alcançar ela e o cancro e eles travam uma batalha. Nessa luta é mostrado que a Temari consegue ser superior ao Sasuke em uma luta a longa distância. Então meio que o Sasuke teve que enganar a Temari e acoplar um papel bomba a um jutsu de substituição, para que o papel bomba explodisse e ela caísse no chão que nem um saco de lixo, que nem a Tenten lá na sua luta contra ela. E quando a gente analisa essas perdas da Temari nesse arco, é tudo uma grande piada. Parece que não conseguiam fazer um roteiro decente para que a personagem fosse derrotada com dignidade, justamente porque os seus poderes já eram muito roubados. Enquanto ela estivesse segurando aquele leque, poucos ninjas conseguiriam vencê-la. Ela tem um jutsu que simplesmente fatia a árvore. Imagina se um jutsu desse pega em um oponente. Então o caminho seguido foi dar essas derrotas ridículas a ela, para evitar que com seu jutsu ela simplesmente cortasse as pessoas que ela enfrentasse. E a gente consegue ver um pouco mais desse lado humano da Temari quando ela se preocupa ali imensamente com seu irmão Gaara, tentando fugir e protegê-lo ao máximo, mesmo com a forma que ele a trata. No fim desse arco, os Irmãos da Areia conseguem fugir da Vila da Folha, e devido ao contato do Gaara com o Naruto, esse seria um novo começo para eles como irmãos. Após isso, a Temari aparece novamente nos capítulos relacionados ao Naruto clássico, lá no arco de resgate ao Sasuke. Como dessa vez ela estava enfrentando uma vilã que não era do cast principal, finalmente todo o seu poder podia ser destravado e mostrar toda a grandiosidade dessa kunoichi extremamente poderosa. Nem deu tempo para Tayuya pensar, ela morreu que nem viu. Toda uma devastação de floresta catastrófica através de um Kirikiri-mai. Talvez todo aquele choque do Shikamaru seja por ter pensado que se ela tivesse esse jutsu lá quando eles lutaram na prova Chunin, ele nem estaria vivo para contar a história. Ou talvez ele já estivesse pensando no Shikadai ali. Toda essa dinâmica da Temari com Shikamaru conquistou muitas pessoas que gostam de Naruto. Um cara que sempre enfrentou mulheres, mas que tinha pensamentos bem machistas. E a garota da obra com mais personalidade que nunca deitou para nenhum homem que ela enfrentou. Parecia ser a representação perfeita de os opostos se atraem. E é realmente considerado até hoje por grande parte das pessoas que gostam de Naruto como o melhor casal da obra.
Quando chegamos ao fim desses capítulos do Naruto clássico, conseguimos ver momentos da Temari em que ela foi inteligente, poderosa, diplomática, uma garota convicta que se importa com a sua família e com uma personalidade implacável. Imagina o quão incrível essa personagem viria a ser após o time skip. Normal que as pessoas criassem essas expectativas que infelizmente não foram supridas. Temari após time skip cai naquele mesmo problema de vários personagens que eu já trouxe vídeos aqui, que infelizmente o desenvolvimento ficou estagnado na fase clássica. O que chega a ser engraçado porque o primeiro arco do Naruto Shippuden é justamente na Vila da Areia. É um arco muito focado no Gaara, a gente vê até mesmo o Kankuro tendo uma batalha no começo desse arco, mas a Temari é totalmente tirada de cena. O roteiro mandando ela para uma espelunca abandonada eu não consigo tancar até hoje. Será que por que eles fizeram isso? Vou deixar com que você mesmo diga aí nos comentários. Eu acredito fielmente que o desenvolvimento da Temari teve que ser cortado, justamente porque trabalhar com seus poderes e counterizar eles é bem difícil. E sinceramente eu até prefiro que tenha sido assim do que incluí-la em batalhas para fazê-la perder de forma ridícula. Se for para fazer que nem fizeram no anime do clássico, é melhor que deixe a personagem quietinha na dela mesmo. Deixando subentendido que isso foi necessário para que a personagem não escalasse o seu nível de poder muito acima dos demais da sua geração. Temari é uma personagem que, se fosse trabalhada nos arcos do Shippuden como foi trabalhada nos arcos do Naruto clássico, teria feitos grandiosos. O corte rápido no seu desenvolvimento teve que ser executado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que gosta da Temari e que gosta de Naruto. Tio Kankuro vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até a próxima.